Fala galerinha, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a essa live que está mais esperada que a eleição dos Estados Unidos. Lembrando que o quesito obrigatório para essa live é essa tacinha na mão com o mozão, beleza? Bom, vou dando as boas-vindas a vocês, vai chegando, senta no seu sofá, assim como eu estou sentado aqui. Nosso estúdio está um pouquinho modificado hoje, para que a gente possa ficar mais à vontade e conversar por um tempo maior, porque como eu prometi a vocês, a nossa conversa de hoje não tem hora para acabar, né? E antes dessa live começar de fato, e eu dar tempo aí para os retardatários chegarem, né? Eventualmente, a gente precisa conversar sobre algumas coisas que são importantes aqui, como é que vai funcionar o nosso programinha. A gente vai conversar aqui e tirar dúvidas de vocês, tá? Então, uma coisa interessante é que os comentários ficarão abertos para que vocês possam participar, tá? E, mesmo assim, obviamente, vocês consigam interagir aqui durante as perguntas, porque qual é o objetivo dessa live? Primeiro de tudo, é trazer uma visão mais esclarecida sobre vários problemas que vocês relataram para mim ao longo de todo esse tempo na live, né? Nas lives e durante o desafio. Então essa é uma maneira da gente celebrar o desafio com uma perspectiva de que nós estamos todos na mesma, né? Somos todos casais em busca de viver uma realidade melhor para a nossa vida conjugal, para a nossa vida afetiva, para a nossa vida sexual, por assim dizer também, como consequência natural, claro. E quem não está vivendo essa realidade está se preparando para ela, com uma série de ansiedades, de medos. Então eu dou boas-vindas aos casados, eu dou boas-vindas aos noivos, eu dou boas-vindas aos namorados, eu dou boas-vindas aos encalhados de plantão que estão aqui. E como eu disse, nós tivemos uma resposta maciça dos solteiros que estão nos acompanhando aqui, de que participariam dessa live. E é um momento realmente único que vocês vão ter de conversar sobre esses assuntos que se tornam, na verdade, um verdadeiro bicho-papão escondido no armário quando vocês começam a vida íntima, né, do casal. Então, quem sabe, pelos comentários aqui, você não descobre também o amor da sua vida. Se ele concordar comigo, ele é o amor da sua vida. Se ele não concordar, nem começa. Mentira, tá? Eu não sou dono da verdade, nós vamos aqui conversar e eu vou trazer, né, tudo aquilo que eu espero que te ajude, de toda a experiência que nós já tivemos aqui nos desafios, de todos os depoimentos que nós tivemos ao longo dessa semana e no desafio anterior, de todos os depoimentos que nós tivemos dos alunos do primeiro curso, né? E falando no primeiro curso, só um chamado aqui para vocês que são do primeiro curso, pode colocar aqui nos comentários, hein? Eu sou aluno do curso de sexualidade, como redescobrir a sexualidade da turma lá de junho, porque é bom que vocês se manifestem para dar esperança àqueles que estão ainda querendo fazer e que estão ansiosos aí se fazem ou não, né? Queridos alunos, 840 alunos da turma anterior, manifestem-se, dê as boas-vindas aos novatos que ainda estão ansiosos ou com medo, né, de participar da nova turma. E vocês que são da primeira turma, fiquem de olho nos e-mails de vocês, porque eu já mandei uma orientação de como vocês podem fazer para conseguir os bônus extras. Vocês já adquiriram o curso da outra vez e vocês vão ter acesso aos 2 bônus novos. As condições para que vocês tenham acesso a esse bônus está especificada no e-mail da equipe que eu mandei para vocês, tá? Ontem, na verdade, né? Foi ontem que esse e-mail foi, e se você ainda não viu, tá dando bobeira. Mas vamos ao que interessa, que todo mundo aqui quer falar sobre problemas do relacionamento. Eu tô tentando me ajeitar aqui da melhor forma possível, acho que eu preferia estar na minha cadeira, mas como a gente gosta de inventar, né? Eu sentei no sofá. Daqui a pouco eu vou começar a me acomodar melhor, quanto mais vinho eu beber, provavelmente. Bom, essa live será então baseada nas perguntas e respostas de vocês, né? E eu selecionei aqui e nós já sabemos que nós teremos convidados especiais. A princípio nós teremos 3, tá? Mas se eu ficar com vontade e quiser chamar alguém aqui, eu faço uma solicitação para entrar e a gente conversa também. Se a tua história ou a tua pergunta for interessante, eu te chamo aqui também, então fica a teu critério. Quanto mais você participar, maior a chance de eu te chamar para você aparecer aqui também, porque essa live de hoje só acaba amanhã, tá? Eu tô com as perguntas de vocês aqui em mãos, que isso aqui tá igual ao programa ao vivo, né? Então eu tô com a minha fichinha aqui na mão, em que eu vou selecionar as perguntas de vocês. Alguns já enviaram por e-mail e esses terão a vantagem, né, de eu olhar com mais calma, porque já foi separado antes, então vai ter mais chance de eu responder. Essa daqui me parece bem interessante, tá? E pra gente já abrir
a gente fecha com chave de ouro, né? Mas eu não sei como é que a gente abre o negócio. Também abre com chave, né? De ouro, que é o cadeado, né? A chave que abre é a chave que fecha. Então, abrindo com chave de ouro também, dane-se. Uma pergunta muito capciosa. Não diz nem tanto a respeito aos homens, mas às mulheres. Eu acho que eu vou tranquilizar boa parte dos homens agora nesse momento. Porque a maioria deles talvez tenha se perguntado sobre isso, mas tem vergonha de compartilhar. Olha que curiosa essa pergunta. Meu marido acha que o pênis dele faz uma curvatura pequena, né? Aquela ventania para o lado, e por isso a penetração às vezes é difícil, além de gerar um incômodo para os dois depois que já houve a penetração. Eu ainda atribuo esse incômodo à minha tensão. Já descobrimos posições que facilitam e conversamos muito sobre isso tudo e sobre nós. Mas estamos nesse caminho de descoberta e gostaríamos de saber se existe algo relacionado ao amigão torto pro lado. Bom, a grande verdade é que isso é uma variação da normalidade, tá? Isso não vai gerar nenhum prejuízo, né? Então, às vezes, pode ser ali que a parceira possa estar virada para um lado, né? O amigão possa estar virado para o outro. Isso vai gerar uma certa dificuldade ali para se encontrar, mas isso é o tipo de coisa que não vai influenciar na relação. Por que eu estou dizendo isso, tá? Porque essa variação da forma, ela não é intensa o suficiente para causar um estiramento da vagina, além do canal vaginal, né? Além do normal durante qualquer relação. Então, como vocês muito bem falaram aqui, o casal que você colocou, se em algumas posições a relação fica mais vantajosa, né? Não tem dor, é porque provavelmente está relacionado ou à tensão que ela falou, seja no sentido da tensão na cabeça, né? Ou aquela tensão da musculatura do períneo, tá? Porque eu já falei aqui ontem, foi ontem? Foi, né? Não, anteontem. Sobre dor na relação e repito, a dor na relação, ela não tem a ver com o rompimento do ímen, ela não tem a ver, né, com a posição necessariamente, ela tem a ver com a tensão dessa musculatura e do canal vaginal que se distende, tá? Então ela tem a ver única e exclusivamente com isso. Então se você tem esse probleminha aí, não fique preocupado. Se há alguma dificuldade na penetração, naquele início da penetração, acredite em mim, isso está relacionado a uma falta de lubrificação, tá? É uma falta de preparação do canal vaginal, que ainda há uma tensão e a coisa não está deslizando tão fácil. Se vocês quiserem experimentar, usem lubrificante, e vocês vão ver que o amigão consegue, mesmo torto, achar o caminho mais fácil, porque ali tudo escorrega para dentro, tá? Então, com cuidado, com jeitinho e com preliminares adequadas, isso não vai prejudicar vocês de forma alguma, tá bom? Próxima pergunta. Me ajuda, tenho 14 anos de casada, filha de 11 e filho de 6, libido zero, né? Libido zero. O que fazer? Olha, essa pergunta ela é muito genérica, né? A gente vai tentar dar aqui uma perspectiva sobre o desgaste dos casais ao longo do tempo, né? Existe um estudo que foi feito com casais em relação a qual é o peso do sexo para o homem e a mulher. E essa pergunta foi repetida para casais que estavam no começo do relacionamento e que já tinham um relacionamento de longa data, né? Bom, nesse primeiro momento da pergunta, quando os casais estavam lá no comecinho, eles tinham uma resposta meio parecida, de que o sexo era fundamental no relacionamento em igual, com peso igual. Essa mesma pergunta foi respondida por casais que já tinham longo tempo de relacionamento, e vejam só, as mulheres responderam que o sexo tinha um peso cada vez menor, e para os homens esse peso se manteve, tá? Então veja, é importante vocês entenderem que com o desgaste do relacionamento, com a rotina, né, mais pesada, por assim dizer, que para o homem
ainda existe essa importância tão grande, mas a mulher, ela não é que ela perca o valor do sexo, mas ela se vê mais influenciada pelo ambiente à sua volta. Então ali há uma nítida influência desse ambiente do relacionamento para que a mulher vá se perdendo mesmo desse interesse pela relação. Então aqui é um momento em que os homens que estão nos acompanhando têm que ter um cuidado muito especial com isso. Por quê? Uma vez que o relacionamento se torna mais maçante, as coisas não surpreendem mais, não no sentido bobo de ter surpresinha todo dia, mas se não há aquela preocupação com a conquista, se não há aquela preocupação com o encanto do casal, se não se reforça esse contato, esse diálogo, esse olho no olho, vai se perdendo o interesse, né? É bem provável que isso vai influenciando mais a mulher. Então nós estamos falando de uma mulher que está pedindo ajuda, mas que a ajuda vai partir principalmente do parceiro, de resgatar isso nela, né? Por quê? Se ela se sente totalmente sugada pelas tarefas da casa, ou por fazer essa dupla função, eu não sei, ela colocou aqui especificamente, né? Tem uma filha de 11 e uma filha de 6. Então, eu estou subentendendo que ela está identificando que a presença dos filhos no relacionamento é um fator notável para que ela possa, de alguma forma, né, se sentir afetada na sua sexualidade, tá? Então, o que a gente vê nítido nesse relacionamento? Que essa preocupação do cotidiano, ela tem que estar sempre na cabeça da mulher, de que ela vai ser mais influenciada por isso, e esses homens têm que estar na cabeça de que eles têm que lutar para que essa rotina não venha esmagar a libido feminina, tá? Então, isso depende muito mais do que de hormônio, tá, gente? Quando você fala de uma mulher no pós-parto imediato, existe mais essa preocupação, né? De hormônio influenciando, ressecamento vaginal, mas nós estamos falando aqui de um filho mais velho, de um filho mais novo com 6 anos de idade. Então esses fatores do puerpério já passaram. Então há uma nítida influência de um ambiente que não é mais tão agradável para a mulher, não lhe desperta tanto interesse, né? E não permite que ela esteja mais à vontade, provavelmente vai sempre cansada para a cama, né? Não tem uma rotina de alimentação adequada, exercício físico, um hobby, um momento a dois ali do casal, né? Então, às vezes o casal não está transando, né? E não tem vontade de transar porque não se debruçam mais sobre as questões um do outro. Não perguntam como é que foi o dia, né? Quais são os sonhos que essa pessoa tem, quais foram as frustrações do dia que esse casal teve. Nisso você vai criando a intimidade, a vontade de estar junto vai aparecendo como uma coisa natural, tá? Não adianta pensar que você vai chegar no consultório de ginecologista, tomar um comprimido e que a coisa vai se resolver, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Não deixar que a rotina esmague aquele tempo que deve ser dedicado ao casal, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma próxima pergunta. É claro que, tá? Se você tem uma rotina que não te esmaga, que não te consome dessa forma, e ainda que tentando tudo isso, você viu que não houve uma melhora da libido, talvez seja a hora de você pesquisar realmente com o seu ginecologista o que pode estar ali interferindo nisso. Mas, sempre que nós falamos em disfunção sexual, nesse tipo de falta de libido, falta de orgasmo, falta de excitação, em geral há um desgaste no relacionamento. E a terapia do casal, por exemplo, vai influenciar muito mais do que o hormônio, tá? Os únicos estudos que são mais consistentes em falar de efeito de testosterona, por exemplo, para melhora da libido, são os estudos com testosterona para pós-menopausa. E nós estamos falando aqui de mulheres, na sua maioria, em idade sexualmente ativa. Então é a hora daquele borracha fraca começar a se debruçar mais sobre os interesses da sua mulher e ser mais atraente a ela, tá? Ser menos embuste e ser mais atraente. Despertar nessa mulher a vontade de ter alguém interessante ao seu lado, né? Porque como é que você vai ter libido? O que nos falta na grande maioria das vezes, galera, é entender que a libido é um componente da sexualidade. Nós já falamos sobre isso. E a sexualidade é uma expressão do amor. Então nós não podemos pensar que você vai desenvolver uma vontade de transar à torta e à direita por alguém que não é interessante para você naquele momento.
Percebe que na dinâmica da coisa não há um hormônio que está faltando na grande maioria das vezes? O que está faltando é o interesse. É uma mulher que olha para um homem interessante dentro de casa, tá? Que chega junto, né? Que conquista, que seduz, que atrai. Então, na grande maioria das vezes, o que está faltando é o combustível desse relacionamento, tá? É o combustível desse relacionamento. Mais uma pergunta aqui. Tive vários relacionamentos, alguns abusivos, não sabia dar valor a nada e muito menos me valorizar. Porém, tudo o que acontece na nossa vida tem um porquê. E depois de muito sofrimento, encontrei alguém que me entende, que me ama e que está disposto a construir uma vida junto a mim. Como me tornar alguém melhor para o meu amado? Olha, essa questão já começa a fugir totalmente do campo da ginecologia, né? E o que é mais importante de vocês entenderem nisso é que certas coisas elas não podem mais ser negadas ou simplesmente apagadas da nossa memória, né? A nossa vida, invariavelmente, ela vai ter cicatrizes desses sofrimentos que nós tivemos, né? E eu sei que muitos aqui viveram essa realidade de relacionamentos abusivos. Eu não estou falando dessa palhaçada de machismo tóxico de hoje em dia, não. Eu estou falando de relacionamentos verdadeiramente abusivos, né? De um machismo real que inferioriza a mulher, que violenta a mulher, que humilha a mulher dentro do relacionamento, que faz ela refém desse relacionamento e com medo de ser abandonada. Isso é, de fato, um relacionamento abusivo. Mas a mola propulsora dessa mudança é esse entendimento de que nós somos, nós e as nossas circunstâncias, e que aquilo que nos aconteceu deve ser uma ferramenta para que a gente não queira mais, e não que a gente se afunde naquilo ali, né? O quanto você precisar buscar de terapia, de ajuda médica para sair dessa e voltar a ter confiança em si mesmo, autoestima, ótimo, ótimo, né? Mas procure não chafurdar nessa lama. Se você já está com uma pessoa nova, se você já está com uma pessoa diferente, que te acolheu, que entendeu essa tua história, que está com você, me parece que ela já está confiando mais em você do que você mesmo, né? Então esse é o momento de você se abrir e se permitir. É claro que isso é um processo. Você não vai conseguir olhar no espelho e falar: quem é minha guerreirinha? Quem é minha guerreirinha? Então vamos para a luta. Não é assim que as coisas acontecem, né? Então há todo um processo que você precisa ter, e muitas vezes isso vai passar por ajuda médica para que você possa vislumbrar que a sua vida não foi só aquilo, que o que define você é toda a sua história, né? Que além dessa pessoa que viveu eventualmente um relacionamento abusivo, existe uma filha muito amada, existe uma amiga muito amada, existe uma mulher muito amada por esse homem novo que apareceu. Então não dá para ficar preso ao passado dessa forma, né? E se vitimizar por essa experiência negativa que você teve e que muitas pessoas tiveram, né? A gente às vezes tem uma postura meio soberba, né? De se colocar como esse coitado do mundo, porque isso só acontece comigo, porque eu sou assim, assim, assado. Olha, para de olhar para o seu umbigo e olha para o mundo ao seu redor e vê quanta gente está sofrendo por aí por diversos motivos. E não é por isso que a gente tem que ficar enraizado ali no mesmo lugar. Graças a Deus, para os nossos erros e para os erros dos outros que nos machucaram, nós temos uma fórmula mágica que se chama o amanhã, né? Um dia após o outro. Nada como um dia após o outro, né? Cada dia que se inicia é uma oportunidade de recomeçar uma história. Então não se prenda nisso. E se você acha que existe ali um mecanismo patológico que está te impedindo de acreditar nisso que eu estou te falando, de ter prazer numa presença de uma pessoa nova, de se animar com uma viagem, com um jantar, com uma surpresa, se nada consegue te motivar, esse é o momento de você procurar uma pessoa, né, uma ajuda médica verdadeira. Tá bom? Então vamos procurar aqui. Vamos procurar aqui a próxima pergunta. Calma aí que eu perdi o documento aqui, gente. Bom, próxima pergunta aqui. Minhas dúvidas com relação à sexualidade e após o parto. Como muda a sexualidade e as relações do casal? Eu acho que a gente já pode seguir com o nosso primeiro convidado aqui para falar desse tema, né? Pode. Tem problema a gente inverter a ordem? Não. Acho que não, né? Tem problema a gente inverter a ordem agora, não. Bom, tem um casal que vai conversar com a gente aqui, né? Que está passando por essa condição, tá?
Vou pedir ao meu produtor que venha aqui, por favor, só pra gente poder dar uma forcinha aqui, nisso que eu coloquei aqui pra ele ver. E eu vou chamar aqui o nosso casal. Deixa eu ver se eu consigo chamá-los aqui. Pronto, a solicitação. Olá! Fala aí, galerinha. Que alegria, que honra, cara. Uma honra para mim contar com pessoas tão Tudo bem, queridas doutor? aqui, né? Que eu tenho acompanhado esse processo de perto até, né? Do pós-parto e desse suplício que pode ser aí esse período, né? E é claro que a gente não ia trazer aqui para nossa conversa aí o vinho aparecendo, ó. A Eu vim puérpera, branco. coitada, já tem essa dificuldade. A puérpera já não consegue tomar o vinho, já tá com a criança ali no peito, ó. Esse é o retrato da família brasileira. Esse é o retrato da família brasileira, né? O marido tá bebendo vinho e a mulher tá ali com a criança no peito, né? Mas amor demais. A gente só E cheira o vinho. no máximo bebe um suco de uva, né? E é claro que o nosso objetivo aqui hoje é dividir experiências sempre e mostrar para as pessoas que isso não é impossível viver uma vida conjugal, né? Boa, mesmo nesses momentos de dificuldade. E que geralmente nesses momentos de dificuldade é que a gente prova realmente o nosso valor e o valor do outro para o nosso relacionamento, né? Eu queria que vocês contassem, se apresentassem primeiro, né? E contassem para a gente um pouquinho dessa fase que vocês estão vivendo especificamente, né? E qual seria a dúvida de vocês? Vamos lá. Eu sou o Thiago Pereira. Ela, Eu sou a Aline. esse aqui é o José, né? 26 dias de vida, 25, né? É Nosso 25. terceiro filho, né? E assim, a gente já tem uma certa experiênciazinha, que é o terceiro, né? Uhum. Mas o que ajudou muito a gente foi o ponto de definir as coisas. Ou seja, o que é... As coisas são o que são. Ou seja, eu sou homem e minha esposa é a mulher. Eu, como homem, eu tenho tesão toda hora, eu a vejo amamentando aquele peito. Porra, calma aí, esse peito é meu, cara. Meu Deus do céu, eu tenho que usar esse peito. Mas assim, eu tenho que saber também que minha esposa é uma mulher, definir as coisas que são. Ou seja, a minha mulher é uma recém-parida e eu sou um homem que tem um tesão. Ok, só que eu não sou só carne. Eu tenho também uma vida transcendental. Eu, Uhum. como católico, eu tenho que respeitar isso. Eu tenho que ver também a minha posição de que eu sou um ser de alma. Eu sou um ser transcendental a esse corpo aqui, né? Então, Uhum. assim, essa visão fora do meu corpo que me ajuda a habitar esse convívio, entendeu? Sim. E, assim, é uma busca de santidade, cara. Não tem outro termo. Se você viver somente a pura filosofia carnal, não, eu vou parar de ver minha esposa. Não, você tem que ver, você tem que desejar a sua esposa e entregar isso por um bem maior, cara, né? Com Assim, certeza. é isso que move a gente, é isso que me move nessa fase. Não é fácil, mas também não é difícil, entendeu? Sim. E E essa Aline, o que é fase que também. você mais espera dessa fase? Bom, vamos lá. Do puerpério. A gente nessa fase, né? O Thiago até fica brincando comigo, assim, né? Você tá bem hoje? Porque a gente tá totalmente alterada, né? Nossos hormônios ainda, você entende mais disso do que eu, mas eu acredito que a gente não esteja na nossa fase normal, assim, né, da mulher. Fora a privação do sono, a gente não dorme, a criança tá cólica, e aí não sabe se está amamentando direito, se a criança está ganhando peso. As preocupações da mulher nesse período são todas focadas na criança, né? E assim, no cansaço. Você Uhum. não tem forças para mais nada, você não consegue pensar em mais nada. Nosso corpo não conecta com, né? Eu acho, né? Pelo menos que a mulher tem muita coisa na cabeça ligada ao sexo, né? O homem não, o homem tá pronto a todo momento, né? Oh.
A mulher não, a mulher tem que. Foi o que você estava falando ainda há pouco sobre o ambiente, né? A gente sofre muita influência do ambiente. Então, eu tenho Uhum. duas filhas, né, que estão aqui. Eu tenho um bebê de 25 dias. O meu corpo está voltando ao normal. Ainda não estou com o meu corpo ao normal. A gente sangra, né? A gente, se for normal, a gente Você tem tá uma. linda, amor. Mas você tá linda. Não, isso deu uma maquiada aqui, né? Não, Porque é. eu tava com Peraí. o pó da rabiola. Pô, essa mulher pelada é maravilhosa, cara. Meu Deus do céu. Mas É assim, linda. a gente não está conectado. O que eu, como mulher, espero? E às vezes é difícil para o homem entender mesmo, né? A gente estava conversando sobre Uhum. isso outro dia. E é o nosso terceiro filho. A gente quer um apoio, mas um apoio assim. Você pode ficar com a criança. A gente quer. Posso dormir um pouquinho? O nosso apoio é. Apesar de eu me preocupar com essa parte sexual, eu sei que o homem tem essa necessidade. A gente não está no momento de a gente ficar toda hora junto, né? O que a mulher, o que eu sinto necessidade nesse momento é que ele olhe para mim e fala assim: eu te entendo. Eu entendo que você está cansada. Você quer que eu fique com ele? Né? E Isso eu e a aí. Aline também estou fazendo um trabalho assim incrível de entender, porque no meio da madrugada, cara, pelo menos eu sou assim, eu tô dando de mamar, a criança, aí você fica lá 20 minutos, a criança rota. Aí você bota no carrinho, a criança reclama que acabou de ter que trocar a É um fralda. poço sem fundo, não é que um poço sem fundo. E essa é a realidade, cara. As madrugadas são pesadas. E às vezes eu só quero chegar assim pra ele, pelo amor de Deus, acorda e fica com essa criança. Mas eu sei que ele trabalha, por exemplo, você é médico, a gente, né, falou disso um pouquinho outro dia, né? Tem essas cirurgias para fazer, ele é dentista. Ele já, cara, no início da carreira, na primeira filha, ele fez um canal errado, num dente, porque não dormiu. Então, hoje, com o nível de cirurgia de coisas que ele faz, eu não tenho como acordar ele de madrugada e pedir essa ajuda. Eu tento poupar ele ao máximo. Uhum. Então, eu acho que é um momento em que o casal precisa, de fato, conversar muito, né? A gente, como mulher, tentar não reclamar muito, ainda mais quando o marido tem alguma necessidade de trabalho, mas assim, e o homem também olhar para a mulher e entender que o que ela quer nesse momento é se sentir entendida. Exatamente. Assim, é definição das coisas, Filipão. Eu sou Uhum. um homem, cara. O meu serviço é assim, é botar essa casa para funcionar, cara. É botar pão aqui dentro. E a função dela é ser mulher, cara. A mulher é a base da casa. Sabe? É todo o complemento que o homem precisa para honrar uma casa. Então, assim, a Aline, graças a Deus, faz isso muito bem, cara. Então, assim, eu posso falar de coração, cara. Essa gravidez, assim, essa fase pra gente tem sido muito tranquila. Não é porque é o terceiro, não. Porque eu consegui entregar isso perfeitamente a Deus. Entendeu? Então, assim, pra mim, né? Eu acho que é o amadurecimento do casal. Exatamente, É é. isso, é essa Uhum. conversa. Eu acho que essa live é muito importante, porque ela é muito informativa. E ela é importante também, porque assim, a gente escuta umas coisas assim, eu não tenho libido porque eu tô cansada, eu tenho que cuidar de filho. E ouvir da boca de um médico ou de uma mulher e trocar essa experiência dá uma sensação para as mães e para as pessoas assim, caramba, eu também passo por isso. É Uhum. tão bom quando a gente escuta dos outros assim, eu sou normal. Porque chega Uhum. uma hora, pelo menos pra mim como mulher, assim, caramba, o que que tá acontecendo comigo? Eu tô tão cansada, eu não quero pensar em nada, eu não quero pensar em sexo agora, eu não quero. E aí, a gente também como mulher tem que pensar, eu, Aline, fiz muito esse trabalho, ainda mais com as duas meninas agora, então aconteceu, eu tenho que fazer mais ainda, é trabalhar o sexo mentalmente. É Uhum. durante o dia pensar nisso. Porque se a mulher não pensar nisso e não tiver esse pensamento, ela vai chegar no dia, ela vai querer deitar e dormir e descansar. Sim. E assim, Filipão, eu vou assim, antecipar a Deixa consulta, eu cara. cheirar o vinho. Ela ia. Olha, o médico tá aqui. Ela ia perguntar se já podia, já, cara, Não, gente, eu fazer esqueci. algumas brincadeirinhas já, entendeu? Como que acaba esse Pois negócio é. efetivado que eu esqueci de perguntar isso. 25 dias, assim, entendeu? Assim, tá legal, dá pra segurar mais. Mas só pra perguntar só, entendeu? Cara, numa Não, boa. eu acho que isso é uma dúvida também que pode ter, porque eu tô no terceiro filho, mas eu tenho amnésia total, eu sou Dory. Então, assim, eu Aham. não lembro quando é que depois, quanto tempo depois, como é que funciona. A gente já vai conversar depois no consultório sobre o Natural Cycle. Isso aí são outras perguntas, né? Mas, assim, de que fato? A partir de quando? Não sei quando que eu vou ter vontade de ter, mas, assim, o Uhum. casal, depois do puerpério, ele pode ir retornando aos poucos à atividade sexual. Bom, então, é, essa, essa pergunta é muito importante, né? Vou trazer aqui a live de volta aqui para mim, então, tá, gente? Vou agradecer muito a participação de vocês.
para que eu possa Cara, muito continuar aqui e obrigado. vocês Melhor continuem Obrigado. participando do aí. Brasil, hein? Ele é meu obstetra, cara. Pô, ele é meu Tá ginecologista. vendo? É o melhor do Brasil, hein? Muito obrigada, viu, doutor Felipe? Queridos, eu que agradeço. Valeu, Prazer em cara. falar com vocês sempre. Muito bom, muito bom. Deus abençoe. Bom, eu não sei se vocês estão continuando a me ver aqui. Deu uma travada. Voltou? Voltou? Se vocês estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, dá uma... Voltou? Estão me vendo direitinho? Checa aí, por favor, galera, se eu estou voltando. Beleza. Olha só. A gente parou ali onde a Aline e o Thiago estavam conversando sobre a questão da retomada da atividade sexual no pós-parto, né? Então, realmente, deixa eu só me achar aqui. Pronto. Realmente, esse é um problema, é um probleminha, porque essa recuperação, ela é muito individual, tá? Quando a gente pensa em recuperação, retomada das atividades sexuais no pós-parto, a gente está falando ali de um período muito crítico, em que a mulher está experimentando um período de ressecamento vaginal muito grande, porque lembra que eu falei com vocês lá na nossa live sobre dor na relação, em que nós tínhamos os hormônios estrogênio e progesterona lá no alto e abruptamente após o parto eles caem, né? Sai a placenta, abruptamente esses hormônios caem. E a gente tem a prolactina subindo. E isso está inibindo o ciclo menstrual da mulher. Esse estímulo hormonal que caiu muito abruptamente acaba por gerar um ressecamento e uma atrofia vaginal na mulher. Então isso vai ser um grande fator impeditor para ela ter relações. Fora isso, existe a própria limitação do pós-operatório para as mulheres que têm parto cesáreo. Quando a gente fala em retomada das relações, né, todo mundo já pensa de imediato em resguardo, né, aquela quarentena que a pessoa tem que fazer, né, e a gente precisa esperar os 40 dias, 45 dias. Isso não é uma unanimidade. Por isso que eu não posso dar para vocês aqui um período certo, tá? O que acontece é que para cada paciente, é importante que o médico reveja essa paciente em 15 dias e veja qual é a situação em que ela está, tá? E que após essa avaliação do pós-operatório, seja parto normal ou seja cesariana, que ela seja orientada novamente pelo médico. É claro que após o parto normal, se não houve uma laceração que ainda não está fechada, uma infecção da laceração, né? Essa relação vai ser liberada mais rapidamente, né, do que na cesariana. Mas, naquela revisão de 15 dias do pós-parto, o médico vai te dar um panorama, que em geral, ali com 30 dias, de maneira geral, a relação pode ser retomada caso a caso. Isso não é unanimidade, tá? Então, qual é a mensagem que fica dessa pergunta, que é muito importante? É que não há uma regra geral. E que isso vai depender da recuperação do casal caso a caso, tá? Então, ali, nessa situação, o mais importante é que o parceiro jogue junto e respeite a tolerância da mulher, tá? Eu sei que a gente está acostumado com aquele discurso da dor de cabeça para fugir de relação, né? E que, uma vez que a mulher esteja no pós-parto e ela se
se diga insegura ou não preparada, que o marido tende a pensar que ela está fugindo daquilo ali. Só que, olha, isso não é verdade, tá? Primeiro a gente tem que trabalhar com muita honestidade dentro do relacionamento e muita parceria, porque quando a mulher disser não tá bom pra mim, acreditem, no pós-parto é muito difícil. Há uma atrofia do canal vaginal muito grande, isso pode gerar uma grande limitação para a relação sexual. Aqui que a gente pode recorrer. Uma vez que o teu médico tenha te liberado para ter relação, existe a possibilidade que você use lubrificantes naturais, né? Lubrificantes à base de água. Existe a possibilidade de você usar um creme hidratante vaginal. Tem várias formulações na farmácia, com vários nomes comerciais, de cremes que fazem hidratação mesmo. Você usa ele 2 vezes na semana, à noite, antes de deitar, e eles hidratam a vagina para toda a semana e diminuem essa dificuldade na relação. Agora, fica aqui um sinal de alerta para vocês que é muito importante, tá? A mulher, quando ela tem dor na relação persistente, mesmo que já tenha um longo período do pós-parto, e ela continua com dor, tá? Ela vai ter que investigar junto ao médico dela a possibilidade dela ter ficado como sequela do parto uma dor pélvica crônica, tá? Então, fiquem muito atentos a isso, porque eu sei, e tem muitos casais aqui que estão no pós-parto e já se identificaram aqui embaixo nos comentários, que a paciente que tem no pós-parto uma dor persistente, ainda que quando o médico examine o trofismo vaginal, né? Aquela mucosa vaginal já está recuperada, a lubrificação está ok, então tomem cuidado, porque isso pode ser, por exemplo, uma dor pélvica crônica, uma dor perineal crônica, como consequência da laceração do parto ou do pós-operatório, tá? Então, as cicatrizes da cesariana podem gerar essa dor crônica, tá? Então, tudo isso pode gerar uma certa dificuldade, tá bom? E aí, isso abre, né, o caminho para uma nova linha de investigação, que já não é mais a dor do parto em si, mas é uma sequela de dor do parto. Uma dor pélvica crônica, uma dor perineal crônica, que é daquela parte externa ali, né? Então, se tiver sido desenvolvido um vaginismo depois do parto, ou se tiver sido desenvolvido uma dor pélvica crônica abdominal ou da parede da pelve, então isso precisa ser avaliado por um especialista e ser avaliado o uso de reabilitação da pelve, tá? Que é essa questão da avaliação da necessidade de fisioterapia, né? De reabilitação da pelve com exercícios mesmo. Às vezes, mulheres se beneficiam do uso do laser para melhorar esse ressecamento da mucosa vaginal. Então, tem terapia a laser já para fazer essa reabilitação da mucosa, para melhorar o trofismo, para deixá-la mais irrigada, mais espessada, tá? Porque se você for olhar o canal vaginal, geralmente, ele é todo enrugadinho. Não sei se você já percebeu na entrada da sua vagina, ou você, quando se depara, né, com a vagina da tua mulher, ela é toda enrugadinha e ela é bem rosada, né? Então, no pós-parto, quando você olha, ela tá bem lisa. Ela perdeu essa rugosidade. Isso quer dizer que ela tá meio atrofiada, tá? E isso pode ser um grande problema. Isso pode ser um grande problema, tá? As fibroses na cicatriz de episiotomia, a episiotomia não é mais indicada de maneira rotineira, acabaram de colocar aqui nos comentários, ali pode se desenvolver, né, uma sequela de dor realmente. Então, isso tudo conta muito e vocês precisam, de fato, não se acomodar com esse diagnóstico. Se você está tendo dor persistente no pós-parto, já trabalhou a lubrificação, já fez uma reabilitação ali da pelve, né, do canal vaginal, já está lubrificado, já está aquela vagina rosada, já bem com seu aspecto habitual enrugado, retomado, pode ser uma dor crônica do pós-parto. E isso tem tratamento e tem cura, e você vai precisar passar por um tratamento multidisciplinar. Beleza? Então vamos passar para a próxima. Essa daqui é muito interessante, muita gente passa por essa situação, né? Eu até tento fazer sexo oral. Meu esposo ama, mas não consigo, acho nojento aquele líquido que sai. Já usei gel, bala, mas mesmo assim sinto gosto. É horrível, o que posso fazer? Olha,
Nós estamos diante de uma situação em que há, evidentemente, uma mulher que já tentou agradar o seu marido com o sexo oral e não conseguiu porque não gosta, né? Então, assim, não existe nada milagroso que faça com que essa lubrificação ela tenha um sabor agradável, tá? E é por isso que eu digo, gente, que quando a gente está falando de disfunções sexuais, nós não estamos falando simplesmente de doenças, né? Inerentes à própria relação. Na grande maioria das vezes, esse tipo de problema que é trazido para mim no consultório, ele tem a ver com uma falta de intimidade, falta de diálogo, né? Ninguém é obrigado a fazer esse tipo de coisa para o seu parceiro e agradá-lo passando por uma situação incômoda dessa, e prejudicial dessa, se sentindo mal em fazer, né? E claro que existem alguns lubrificantes que têm um gosto realmente propício para isso. Você pode procurar isso também. Tem até algumas lojas que trabalham com chocolates, que são produtos com sabor de chocolate, na verdade, né? Que podem fazer essa vez de tirar o gosto. Mas olha, não há regra nisso. Ninguém é obrigado a fazer isso. E nenhuma relação vai ter menos sucesso do que a outra porque não teve, né, sexo oral, né? Então, não tem por que se preocupar com isso, tá bom? Então, vamos trabalhar mais do que saber o que dá, o que não dá para fazer para contornar o sabor das coisas, mas a gente precisa ter diálogo e intimidade e trabalhar aquilo que eu sempre falei. Existem inúmeras possibilidades. A Flávia tá doida aqui, falando, mandando a mulher ficar bêbada, coitada. A mulher vai ficar bêbada, daqui a pouco ela vai vomitar, né? O negócio vai sair pior do que a emenda vai sair pior do que o soneto. Então, entenda. Se você cola aqui comigo, tá? Cola aqui comigo. Não precisa ficar bêbada, perder as estribeiras e depois nem lembrar no dia seguinte do sexo, tá? Se você tá com alguma dificuldade em relação a isso, você conversa com seu parceiro e tenta encontrar com ele outras preliminares que vão deixar ele mais animadinho, tá? Que vão deixar ele mais animadinho. Eu já indiquei aqui uma vez o tal do ovinho, né? Aquele bendito daquele ovinho. Se você não sabe o que é, depois você procura lá na internet. Esse ovinho, esse bendito desse ovinho, ele pode funcionar como um massageador e causar algumas sensações diferentes, tá? Então, provavelmente com isso você vai tirar o foco do maridão desse tipo de sensação dependente do sexo oral. Já teve gente que me mandou assim, você mandou a gente comprar esse ovinho, esse negócio tá escrito que é um masturbador. Meu amigo, ele vai ser um masturbador se você usar isso para isso. Se você não usar isso para isso, ele vai servir para outra coisa que você usar. Então não seja otário, né? Você pode comprar esse ovinho com o objetivo de provocar outras sensações durante a relação sexual, tá? Apelar para uma massagem, né? Existem outros tipos outras maneiras de provocar sensações agradáveis na genitália que não seja só com a sua boca, tá? Trocando em miúdos, use e abuse da criatividade. Se você está aqui me vendo, que mandou essa pergunta, saiba que o mundo não se resume a sexo oral e penetração, tá? Nós vamos entrar um pouquinho mais nesse problema da falta de criatividade do mundo inteiro em ter relação, né? Com essas questões de pornografia e masturbação na adolescência e na juventude, tá? Nós vamos tocar nesse assunto. Casada há 7 anos, com 2 filhos, tive orgasmo por penetração. Somente estimulação, nunca tive orgasmo por penetração. Somente estimulação no clitóris. Isso depois de 4 anos de casado, tá? Tive grande rejeição à relação depois dos partos. Na hora da relação, ele não consegue me esperar e sempre ejacula rápido. Depois da primeira, ele até tenta, mas nunca conseguimos uma segunda vez. A disposição acaba. Quero muito ajuda e poder ajudá-lo, mas não sei como. Queridos, aqui a gente resume várias perguntas que eu recebi. Vê se não é a sua, tá? Existe alguma posição que me ajuda mais a ter orgasmo com a minha mulher do que essa papai e mamãe que eu faço sempre, né? Existe alguma coisa que eu posso fazer para melhorar o meu orgasmo? Eu não sei se eu senti orgasmo, eu vou conversar sobre isso depois, tá? O que a gente precisa entender aqui, tá? Que essa mocinha, ela tá com 2 problemas. O primeiro problema é a falta de criatividade do marido. Falta de criatividade do marido. Porque se ele ejacula rápido, é porque ele vai nos finalmente para ele, né?
E a relação sexual, gente, ela não é só penetração. Vocês precisam entender isso. A relação sexual, ela não é só penetração. Ela precisa disso. Esse é o fim da relação. Mas vocês não podem se prender a essa falta de criatividade, de se provocarem, de se tocarem, de se descobrirem dessa forma, né? Então veja, nós estamos falando aqui de um entendimento do que é a genitália e o ciclo sexual do homem e da mulher. Se liga, Telecurso 2000, tá na hora da revisão, tá? Então senta aí, toma mais um gole de vinho, porque vai vir uma historinha boa para você aprender de uma vez por todas por que o seu marido não pode ter pressa, tá? Eu vou te explicar por que esse dilema acontece com todas vocês. A pergunta dessa senhora, que eu nem botei o nome aqui, né? É a pergunta de todos esses casais afoitos, com esse marido borracha fraca, que chegam lá, acham que vão resolver tudo com a penetração, a mulher finge que tá bom, ele cai pro lado e dorme, e a mulher fica olhando pro teto e fala assim, ué, já acabou? Parece que ela andou de montanha-russa, né? Quando ela sai do passeio, ela fala assim, pô, tava tão bom, mas acabou. E aí dá vontade de ir de novo. Só que, diferente da montanha-russa, você não consegue entrar na fila, porque o maridão, o queridão já tá lá, jogado na cama, né? Então, resolvido, vamos à aulinha Telecurso 2000, tá? Como é que funciona o ciclo sexual do homem? Homens, aprendam isso, tá? Aprendam isso. O garanhão da meia-noite, que a tua mulher pergunta pra mim aqui no direct escondido, o que é orgasmo que ela nunca teve? Foca em mim. Não precisa se revirar na cadeira para você não se denunciar. Toma mais uma taça de vinho e engula esta verdade dura de acreditar. A tua mulher tem grandes chances de estar fingindo que ela gozou. Tá? Olho no olho. Assume primeiro e aí agora você ouve a minha live. Você ouve a minha explicação. Veja, o ciclo sexual do homem é como se fosse realmente essa montanha-russa. Tá? Então o homem embarca naquele negócio ali, ele é excitado por algum estímulo, que geralmente é existir, né? Então o homem existe, logo transa. E aí ele chegou ali na relação cheio de vontade, já foi partindo para cima, mão daqui, mão de lá, rolou daqui, rolou de lá, e ele já acha assim, nossa, essa mulher está louca. E aí ele já vai direto para a penetração. A mulher fica ali meio intimidada, né? O negócio já rolou, tá bom, não sei o que eu vou fazer, né? Já tô aqui, vou ficar. Aí o homem entra nesse ciclo da excitação e ele vai direto para o cume. Tá? Cume. Tá? E aí ele tem o orgasmo dele. Quando ele tem o orgasmo, ele desaba. Né? Então, entenda que para a mulher, isso pode até ser uma homenagem. Né? Se o seu marido, depois de uma relação, ele desabou sobre você, entenda. Você conseguiu levá-lo ao êxtase. Né? Não que isso seja bom, mas sinta-se homenageada. Porque se ele desabou é porque o negócio foi tão bom que ele perdeu as forças. Tá? Agora, isso não pode ser tudo. Porque o ciclo sexual do homem é assim, ele dispara, aquela corrida 100 metros rasos, morre e acabou para ele. Então ele morre mesmo. Não adianta ficar esperando muito que ele... Ah, mas o meu marido ele consegue 2 a 3 vezes. Dai glória a Deus, tá? Ajoelha todo dia de manhã e agradece, porque isso não é a regra. Tá bom, querida? Então você é a diferentona, parabéns. Estamos falando para 90% da população brasileira aqui, em que acontece isso. O homem termina o serviço dele, não tem nenhuma criatividade, ele deita e dorme. A mulher, cuja libido já é um painel de controle, não é o liga e desliga igual do homem, né? Que o homem fica excitado quando ele vê uma mulher pelada. Nem sempre, tá? Porque às vezes o homem olha uma propaganda da Coca-Cola e ele fica excitado também. Então esse negócio não funciona muito não. Basta ele ter um pico de testosterona ao longo do dia, o cara já tá com vontade. A mulher precisa estar tudo bem em casa, estar tudo bem com os filhos, estar tudo bem com as contas. O marido precisa estar presente, conquistando, cativando aquela mulher para que surja aquela vontade. Então, enquanto o homem é um interruptorzinho de ligar a libido, a mulher é um painel de controle de avião. Já falei isso aqui 500 vezes. Então a mulher vai ligando todos esses botões ao longo do dia. Né? E aí de noite ela finalmente está com vontade. Então ela entra no ciclo de excitação da mulher. Tá? Então ela vai a libido, vem para excitação, ela tem o orgasmo, a resolução, e ela fica refratária um tempo. Esse é o pulo do gato. Se liga. O ponto-chave do Telecurso 2000 da Hot Live do Vinho.
E aí ela tem um orgasmo, eventualmente. Eu digo eventualmente não porque isso é normal, mas já é a realidade da maioria. Então, eventualmente ela tem um orgasmo e ela entra no período de refratariedade. Esse período da refratariedade é aquele período que eu não sei se você já teve a felicidade de ver a tua mulher chegar a um orgasmo, mas depois que ela se realiza e se satisfaz, ela também desaba um pouquinho e você vai tentar mexer com ela, ela te tira, tá? Sai daqui. Só que qual é o pulo do gato? A mulher, quando ela entra nesse ciclo sexual e ela se resolve, o negócio é um círculo. A montanha-russa dela pode não ter fim. Então, se você deixar a mulher ali quietinha, abraça ela contigo, faz um carinho, deixa passar. Quando ela começar a reagir aos estímulos, aí você investe de novo. Porque ela passou desse período da refratariedade, da não responsividade ao estímulo, e aí ela entra de novo no ciclo de excitação e tem um novo orgasmo. Olha que maravilha. Então, qual é o problema disso? Se o homem não entende que se ele se resolver, acabou para ele, ele vai com muita sede ao pote e ele se resolve. E aí ele dorme. E a mulher fica ali esperando ela terminar a montanha-russa dela, que é um pouquinho mais complexa. Então, qual é o segredo na maioria das vezes? É que o homem entenda que ele não pode largar a sua mulher para trás. Então, ele precisa caminhar com a mulher nos estímulos, dá um cheirinho no cangote, faz uma massagem, faz uma palavrinha aqui, a outra ali, né? Dá uma pausa. Uma vez que o sexo começou, ele não precisa ser um arranca-rabo até o final. Vocês já pararam para pensar que a relação sexual é o momento do casal se entreter e se curtir? E que no meio disso tudo você pode simplesmente parar um pouquinho, olhar no olho, dizer que ama, dar um abraço, se aconchegar. Já experimentaram fazer isso no meio da relação? Tá aí uma coisa que nós falamos no curso. Eu não vou conseguir me prolongar muito aqui, porque isso já é um outro assunto, né? E vocês vão ter lá essa oportunidade de um dos bônus do curso, saber sobre sexo tântrico. Está lá no nosso guia prático para apimentar a vida do casal. DT, isso não é católico. Eu não estou falando de religião, tá? O sexo tântrico ele não é condenado pelo Papa. Então, para com essa merda, tá? Então, nós estamos falando de uma visão diferente sobre a energia sexual do casal. O sexo tântrico valoriza, tá, a energia sexual do casal como uma maneira de ramificar as possibilidades e estimular a tua sexualidade por outras vias. Em outras palavras, é tudo que eu já falo com vocês aqui o mês inteiro. É o olho do olho, é o toque, o cheiro, o ambiente diferente, tá? Essas interrupções de um ritmo mais frenético na relação são uma prática comum do sexo tântrico. Para que no meio você possa perceber outras sensações que te dão prazer e que não vão te levar ainda ao orgasmo. Então muita gente fica pensando assim, nossa, sexo tântrico, eu não posso pensar nisso não, que isso é coisa de hinduísmo. Para com essa viagem, tá? Isso não é pura e simplesmente uma religião. As pessoas não se reúnem aos domingos para falar de sexo tântrico, tá? Isso é uma visão sobre a realização sexual do indivíduo, tá? Então, comecem a se experimentar mais durante a relação e a valorizar mais o olho no olho, o toque, tá? Aquela boa e velha posição um de frente para o outro, ela permite muito mais do que só a penetração. Pensem nisso. Vocês estão de frente ali se olhando, percebendo as reações e vocês podem se realizar na percepção das feições de prazer do outro. Vocês ficam de olho fechado o tempo inteiro. Na montanha-russa, vocês podem fechar o olho, porque dá medo. Mas na relação, isso é uma experiência pessoal. Amigão, tu não tá com uma boneca inflável. Tem uma mulher ali na tua frente. E se você prestar atenção nela, você vai ver se ela está gostando ou não. É quase impossível, a não ser que a mulher seja uma atriz digna de um Oscar. É impossível que ela não dê um mínimo passo em falso para mostrar que não está gostando. Que está doendo, que está incomodando, ou que ela não está sendo satisfeita por isso. Tá? Então, olha, eu não quero ficar repetitivo, mas é porque muitos de vocês estão chegando aqui pela primeira vez.
ou às vezes estão participando desse desafio do sexo sem sofrência e chegaram aqui de paraquedas. Nós estamos em pleno desafio, a todo vapor. Nós tivemos uma live extra ontem sobre dor na relação, pela empolgação de vocês, e nós estamos aqui hoje falando sobre vida de casal, comédia da vida privada, versão Dr. Felipe. E no meio desse desafio, nós estamos em pleno processo de inscrição para a turma do meu curso Como Redescobrir a Sua Sexualidade no Seu Relacionamento. Um dos 8 bônus desse curso é esse guia prático para apimentar a vida do casal. E não é sacanagem, não é livro de sacanagem. É um guia prático que eu coloquei para você, com várias filosofias relacionadas à vida do casal, tá? Com várias coisas que podem potencializar o teu sexo. Então, eu falo de sexo tântrico lá, tá? Eu falo de óleos essenciais. Eu falo de acessórios, não acessórios, não estou falando peru de plástico, tá? Eu estou falando de acessórios, de coisas que ajudam. Coisas que ajudam, tá? Coisas que ajudam você a ter mais prazer na relação. Um óleozinho daqui, um lubrificantezinho de lá, um outro brinquedinho digno daqui. Então não é essa respostinha de blogueira que fica falando sacanagem sem sentido lá no blog que você vai procurar. Como melhorar o meu sexo? Não é isso. Eu me dediquei a estudar, ver tudo aquilo que não fere a tua dignidade, dar um olhar santo e digno para recursos que você pode ter. Então o nosso primeiro bônus é esse guia prático de como apimentar a vida do casal sem palhaçada, sem sacanagem, tá? Então tem um monte de coisa legal lá. Esse bônus, ele vale tanto quanto o curso. E ainda tem mais 7. Então não perde a oportunidade. Quando essa live terminar, você vai lá no link da bio e se inscreve, tá? E se inscreve nessa segunda turma. Quem já fez sabe. Eu não vou ficar aqui me prolongando nisso, porque eu sei que já fez muita diferença. Se vocês voltarem uns stories depois lá na minha parte, vocês vão ver o quanto esses casais têm se beneficiado disso. Mas vamos à próxima. Deixa eu molhar o bico aqui. A próxima pergunta, tá? A próxima pergunta, ela está relacionada a... Eu nem sei mais onde está aqui, mas ela me chamou a atenção hoje durante o dia na caixinha. Me chamou a atenção durante o dia disso na caixinha. Deixa eu ver se eu acho ela aqui também. Eu até me perdi aqui, gente, no negócio. A conversa vai fluindo tão bem quando eu vejo, eu já não sei nem mais onde eu tô. A mulher reclamou aqui naquela pergunta, né? A mulher botou aqui naquela pergunta que ela não ficou 4 anos sem ter... Não, casada há 7 anos e nunca teve um orgasmo por penetração. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, tá? Tem um dos módulos desse curso que eu estava falando, de como redescobrir a sexualidade no meu relacionamento, cujas inscrições vão até quinta-feira dessa semana. E se você deixar para amanhã, você vai esquecer e vai perder. Eu tô te avisando para depois não ficar no chororô, tá? Uma das aulas desse curso é Questões Biológicas, em que nós nos aprofundamos sobre o que eu vou falar agora. Tem um monte de mulher aqui, tá? Tem um monte de mulher aqui que me manda mensagem falando assim, eu nunca soube o que é o orgasmo. Como assim, Brasil? Você vive um relacionamento, você tem uma vida conjugal, você está aberta ali ao teu relacionamento, tem toda a chancela de um relacionamento entregue e confiável, e você nunca conseguiu chegar a esse êxtase de prazer? Vocês estão de sacanagem. Vocês estão de sacanagem. Quer dizer, vocês não estão de sacanagem, né? Porque, veja, um relacionamento, uma relação sexual de um casal que se ama, em que simplesmente só uma pessoa, depois de 7 anos de casado, só uma pessoa se realizou plenamente na relação, essas pessoas não estão conversando. Tá? E deixa eu te explicar uma coisa. Além de conhecer o ciclo sexual do homem e da mulher, você tem que conhecer a genitália. Porque aquela aulinha da tua professora militante lá de biologia da escola, ela não vai te ensinar sobre esse conhecimento do corpo com essa visão digna que eu vou te dar agora, não. Tá? Então é mais uma oportunidade de você entender coisas que você já ouviu falar, mas com menos profundidade e com menos dignidade do que eu vou falar aqui agora. Eu vou ser bem resumido. Para quem quiser mais informações, depois se inscreve lá no curso, que tem imagem, tem tudo, tá? Tem imagenzinha do clitóris, tem imagenzinha lá do canal vaginal, de tudo. Deixa eu te falar uma coisa, tá? O órgão sensorial mais,
A Carol já se entregou aqui, ó. Sou professora de biologia, mas não sou militante. Todo meu respeito, meu carinho com os professores que não são militantes, né? Vocês ajudam muito as nossas criancinhas, obrigado. Mas eu estou dizendo realmente uma crítica aberta a essa maneira como nós tratamos de educação sexual na escola, que é uma educação puramente técnica, que fala o que é um pinto, o que é uma vagina, o que é doença sexualmente transmissível e o que é gravidez indesejada. Esse é o imaginário dos jovens quando eles pensam em educação sexual. Fora, né, aquela sacanagem que eventualmente rola nos grupos de amigos, que é o tempero desse assunto. Então, todo mundo vai na aula de biologia, aprende o que é pinto, o que é perereca, e tempera esse assunto com a boçalidade dos adolescentes que contam as experiências sexuais que nunca tiveram na escola e criam esse teu imaginário ridículo que você chega no teu casamento achando que sexo é aquilo lá que teu amigo de 15 anos te contou há 5, 10 anos atrás. Né? Vamos à verdade. O que é que dá mais sensibilidade na região íntima do homem e da mulher? Né? O homem, as terminações nervosas da genitália do homem que dão sensibilidade, a maioria delas está presente na glande. E se você não sabe, as terminações nervosas na área erógena, mais erógena da mulher, que é o clitóris, elas são muito, muito, muito mais presentes, muito mais numerosas, tá? Então a sensibilidade do clitóris para a mulher é muito maior do que da glande para o homem. E aí, se eu perguntar para vocês aqui, onde está o clitóris? Responde aqui para mim alguém, por favor, no comentário. Onde está o clitóris? Vocês sabichões, o garanhão da meia-noite que está aqui incomodado. Porque hoje uma mulher me mandou uma caixinha que eu compartilhei nos stories. Meu marido torceu a cara pro teu perfil e não gostou. É borracha fraca. Tô falando aqui, olho no olho. Tá? Borracha fraca. Porque tá falando disso porque ele não domina o assunto. Tá? Ele não domina o assunto. E ele não quer aprender. Esse é o borracha fraca real. Esse é o borracha fraca raiz. O borracha fraca Nutella, ele não sabe nada, mas ele lê escondido. Ali, ó, tem gente já se denunciando, né? O clitóris está acima da vagina. Pé! Errado. Se liga, Telecurso 2000, segunda aula, tá? A genitália do homem e da mulher. O homem a gente não precisa falar que é aquela coisa grotesca, horrorosa que fica para fora ali, que todo mundo já sabe, né? Aquilo ali é a genitália do homem, tá? Tá para fora, todo mundo viu. Um pênis, 2 testículos, né? Uma bolsa escrotal. A genitália da mulher, ela está escondida. Ela está escondida. O que é a genitália da mulher? Então, a genitália da mulher é um canal vaginal. E eu vou tentar ser resumido aqui, vai faltar coisa, tá, gente? Essa explicação com imagenzinha aqui no fundo, essas coisas assim, estão lá dentro do curso de como redescobrir a sexualidade. O meu querido produtor Magalhães, que está aqui de frente para mim, coordenando essa live para que eu não me perca quando eu começar a ficar bêbado, ele botou todas as imagenzinhas para você ver isso, tá? Ali tem gente se entregando. Que isso, minha filha? Acho lindo o homem. Que negócio horroroso. Você pode gostar. Mas achar bonito é diferente, né? Vamos aí. O negócio parece, sei lá, velho encapuzado. Enfim. Mas em que consiste, né, essa genitália feminina, que é escondida e, portanto, menos óbvia? Nós temos um canal vaginal que tem 7 a 8 centímetros. 7 a 8 centímetros. Na parte externa, nós temos a entrada da vagina. E ali, na parte mais externa ainda, nós temos os pequenos lábios, que são mais internos, e os grandes lábios, que são mais externos. Ali, a vagina se fecha embaixo na fúrcula, em cima ela se fecha em cima de um capuzinho, que tem um negocinho assim, ó. Você consegue perceber o que eu estou falando ali? Tem um dedinho ali, né? Um negocinho assim, meio para fora. Essa pontinha aqui é o que as pessoas atribuem ao clitóris, na maior parte das vezes. E ele é o clitóris. Mas o clitóris, pasmem vocês, ele é muito maior do que isso. Tá? Ele não é só essa pontinha para fora. Que os homens, em geral, ficam tratando aquilo ali como se fossem, com a perdão da comparação que eu fiz, cachorro comendo ração no pote. Né? Então ele fica ali enlouquecido em cima daquele negócio. Né? A mulher, muitas vezes, extremamente incomodada, porque ela é sensível, né? Bota alguém para ficar comendo ração em cima do seu pinto, o maluco, para você ver se você vai gostar disso por muito tempo. Né? Não é assim. Não é assim. Tá? Isso você aprendeu lá no filme pornô. Tá tudo errado. Aquela gente lá tá fingindo e tá ganhando para fingir isso. Tá? Não é assim que as mulheres se satisfazem. Aquilo lá é pirotecnia, é um mundo irreal,
fajuto, não é assim que funciona, tá? Então não é para ficar feito um louco em cima do clitóris. E, pasmem, mulheres e homens. O clitóris é aquela pontinha e ele desce na forma de um V em volta do canal vaginal. Bem ali na entrada. No primeiro terço do canal vaginal. Oh, meu Deus. Sim, o clitóris é muito maior do que aquele dedinho para fora. Então, quando nós estamos falando de mulheres que não conseguem ter prazer com a penetração, nós estamos falando de única e exclusivamente uma questão. Falta de preliminares e de preparação da genitália. Porque aqui você já deve estar com a mente bugada por duas informações. Primeiro, que seu canal vaginal tem 7 a 8 centímetros e que o pinto do seu marido, se você não casou com um japonês, ele tem mais do que isso. Né? Então pense. Como é que esse negócio vai parar lá dentro e não me rasga? Né? Bom, aí vem a segunda parte que você precisa entender. O canal vaginal ele não é de ferro, ele não é de cimento, ele não é de madeira. O canal vaginal é complacente e elástico. Isso significa que, por ser complacente, ele tolera, ele se expande para comportar, por assim dizer, um volume maior. Né? E ele é elástico porque ele volta ao lugar. Isso significa que o canal vaginal consegue ter o tamanho do pinto do seu marido. A não ser que ele seja o Kid Bengala, de fato. É ruim ficar invocando um ator pornô aqui, né? Mas é porque ele já caiu nas graças do povo. Culturalmente, todo mundo sabe do Kid Bengala. Mas, óbvio. Vamos pular essa parte e vamos ficar aqui na parte da ciência. Né? Como é que cabe o pinto do teu marido, então, dentro do canal vaginal? Que é de 7 a 8 centímetros. Quando ele começa a dançar para você e fazer pirocóptero lá em cima da mesa, né, em cima da cama e te excitar, o canal vaginal vai sendo irrigado por uma quantidade maior de sangue. Assim como o homem tem uma ereção, quando ele se excita, o canal vaginal também recebe um maior fluxo de sangue. E ele vai se preparando para se distender. A vagina fica mais inchada e mais sensível por isso. Tá? Então, assim, galera, olha só, eu vou pedir gentilmente que vocês parem de comparar tamanho de pinto no comentário. Não é porque isso seja impróprio, é porque é desnecessário e vai afetar a autoestima dos coração de frango que tem em casa e que não conseguem um grande volume. Tá? Deixa cada um viver na sua ilusão, porque casou já era, é aquilo ali que tem. Se for uma miséria, vai ter que se virar com aquilo. Tá? Então não fiquem botando os tamanhos de vocês aqui, porque quem não tem vai ficar magoado. Tá? Já casou, já era. Tá? Não tem jeito. Então vamos seguir. Então, quando o homem se excita, o pênis começa a crescer, porque ele recebe um fluxo de sangue. Quando a mulher se excita, ela também recebe esse fluxo de sangue. Tá? E aí ela se dilata com mais facilidade. Essa excitação promove isso no canal vaginal. E é assim que ela consegue comportar. Então, muitas vezes a mulher tem dor na relação, não é porque ela tem propriamente vaginismo, mas é porque ela não está devidamente excitada e lubrificada. Imagina um treco com o dobro do tamanho querendo entrar dentro do canal vaginal que não está ainda devidamente preparado. Toda distensão de vísceras ocas promove dor. Então, quando você está com gases no intestino, ele distende o teu intestino e isso dá dor. Quando você se submete à penetração sem a devida preparação, também dá dor. Então tem que investir na preliminar. E outra, tá? Esse clitóris que está em V aqui, em volta do canal vaginal, quanto mais o canal vaginal está edemaciado e preparado, mais a penetração atinge essas laterais dos dois ramos do clitóris. Tá? Então, muitas vezes a dificuldade na penetração, no orgasmo com a penetração, ela está relacionada à falta de preparação da genitália, da vulva, com a devida e do canal vaginal, com a devida excitação, né? Com a devida excitação. E obviamente que o pirocóptero do começo dessa cena
foi uma brincadeira, porque isso geralmente não vai excitar a tua mulher. Então esquece policial sexy, esquece cueca de elefante, esquece palavras de baixo calão. Isso geralmente não vai excitar a tua mulher, tá? Ela vai fingir demência e ter com vergonha alheia, vai ficar com vergonha alheia de você, tá? Mas Garanhão da Madrugada, evita essa coisa, tá? Evita essas posturas caricatas de filme pornô, porque isso é ridículo, ridículo, tá? Então, na grande maioria das vezes falta isso. Qual é a outra parte? Qual é a outra parte? A outra parte que atrapalha as mulheres a não terem orgasmo durante a penetração, durante a relação, é a falta de criatividade da galera mesmo. Às vezes, tudo que você precisa é de uma posição melhor, que vai estimular mais o canal vaginal da mulher de maneira menos abrupta, né? E que vai fazer com que ela controle a penetração até quando lhe for confortável, né? Essas posições, em geral, são aquelas em que a mulher fica por cima, aquelas posições em que ela controla a velocidade da penetração, em que ela está sentada sobre o marido, etc. Como eu não posso desenhar aqui, pelo bem da família brasileira, existe dentro desse guia, para apimentar a vida do casal, eu fiz enumerei uma série de posições na relação sexual que podem te ajudar a potencializar o prazer feminino na relação. Oh, existe isso? Existe. Porque a relação sexual não é só o encontro de um pinto com uma vagina. Vocês sabiam disso? Que você é um corpo inteiro e que em algumas posições as mãos do parceiro ficarão livres para estimular as outras áreas da mulher? Você nunca pensou nisso, né, Gabriel? Por quê? Você passou a tua juventude toda e a tua adolescência vendo filme pornô, aquele bando, que eu não posso nem falar o termo, né? Que isso aí já é feio demais. Só se eu tiver bebido um pouco mais pra frente, talvez eu fale. Aquele bando de virgão que você tinha lá na escola e ficava comentando filme pornô e mandando sacanagem um pro outro, você via aquelas coisas ali e achava que aquilo era sexo. Aí você chega em casa com a tua esposa e acha que você vai repetir aquela performance fantasiosa e que você vai satisfazer ela. Não vai. Não vai. Né? Porque você não sabe tocá-la adequadamente. Você não sabe fazer uma massagem na tua esposa antes da relação, antes da penetração, né? Para perceber, não seja burro. Ah, vai perder tempo com a massagem? Ah, é? Então faz o seguinte, na próxima vez, eu não sei se hoje na Hot Live do Vinho, você que está casado aí já teve a oportunidade de ter isso na sua casa. Mas qualquer óleo e qualquer hidratante que você tiver em casa serve para fazer isso. Então, antes da relação em si, você já vai estar na relação, mas não vai saber. Agora você sabe. Mas, no começo, você pega esse óleo, ou pega esse hidratante, ou pega a Qualy. Sabe, manteiga? Não, brincadeira. Não faz isso que vai dar ruim, tá? Usa o lubrificante ou hidratante mesmo. E aí você propõe para sua esposa de fazer uma massagem nela. Ela vai falar, nossa, ele quer fazer uma massagem em mim, esse homem me ama. Já vai começar melhor, tá? E aí na massagem, você vai percorrer na massagem todas as partes do corpo da tua mulher. Sabe por que vai funcionar? Porque em algum momento você vai tocá-la em algumas áreas com sensibilidade, não é para dar soco na massagem, mas em alguns momentos você vai acariciá-la com lubrificante, com gel, com o que for, e você vai perceber que ela sensibilizou. Deu aquele arrepio. Aí você vai perceber, opa, essa área desperta nela alguma sensibilidade. E se, durante a penetração, o senhor começar a estimular também essa área com as tuas mãos ou dando um beijo? Olha que coisa incrível que você nunca pensou, porque você acha que você tem que repetir aquela postura tosca de filme pornô que você via na adolescência. Você acha que não fazia mal nenhum, né? Que até teu pai te incentivou a fazer essa merda, né? Então, que tal começar a conhecer mais o corpo da sua mulher com respeito, carinho e atenção e de quebra já preparar para o que vem mais à frente, né? Então, fica aqui a dica. Então, lá no guia, tá? Acabei de dar um chute aqui no negócio.
Lá no guia, que é esse bônus lá do curso, se você pega o guia e junta com a aula de questões biológicas e aprende a anatomia do homem e da mulher, você junta essas duas informações, você tem tudo ali na tua mão para usar e abusar de todos os recursos para que a sua mulher tenha mais estímulos e finalmente descubra o que é um orgasmo. Tá? Depois desses 15 anos de casado, você vai ver a tua mulher virar zoinho para você. Sem fingir. Por que isso? Você primeiro precisa conhecer onde você está passando e depois você precisa dessas dicas e desse empurrãozinho meu. Você não precisa na internet. Você vai achar um monte de merda e uma vez ou outra você vai achar alguma coisa digna e decente. Se você pega o guia e vê a minha aula, passo a passo, tem tudo uma imagenzinha aqui, ó. O Magalhães botou efeito especial escambau, tá? Vai mostrar passo a passo, tem as coisas apontadas, não tem? Tem certinho, tá? Então valoriza o trabalho do cara. Ficou até de madrugada fazendo isso, tá? Magalhães já conhece todos os meus cursos, ele já é especialista em ginecologia e obstetrícia, porque ele edita essa porra toda. Então ele foi e voltou 500 vezes nisso para o curso ficar super didático e prático para você, tá? Então, você pega primeiro o conhecimento da genitália lá nas questões biológicas. Depois você vai no guia prático e vê várias posições e técnicas que você pode usar para estimular mais a sua mulher durante a penetração. Pronto, fechou. Então, aí você consegue garantir uma realização sexual por muitos e muitos anos até que a morte os separe. Aí a gente já entra na outra parte, né? Já entra na outra parte. A outra está recomendando banha de porco. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Vai na farmácia e compra óleo de coco extra virgem. Não tem nada melhor. Tá? Óleo de coco previne a candidíase. Óleo de coco controla o odor. Então tem gente que tem nojinho de fazer sexo oral. Eu nem chamo de sexo. Eu gosto de falar carícias orais. Porque sexo oral não existe. Tá? E o óleo de coco previne candidíase, lubrifica, tá? E diminui o odor característico da região pélvica, da região genital, perdão. Tá? Então isso melhora muito, facilita muito, que algumas pessoas que têm esse nojinho das carícias orogenitais, né, facilita muito esse trabalho. Então mais um pulo de gato para você não se perder nessa situação. Óleo de coco extra virgem é muito bom para isso, tá? A galera tá usando óleo de coco até para passar no cabelo, para escovar o dente, né? O óleo de coco é a nova panaceia da sociedade atual e realmente é muito bom, tá? Ó, a minha irmã da Beleza Cotidiana já falou que tá passando no cabelo também, ó. Não é isso? Cadê Beleza Cotidiana? Perdi você aqui, mas eu ouvi um negócio falando disso aí, provavelmente estão passando esse negócio no cabelo também, estão passando no cachorro, estão botando isso de combustível no carro, enfim. E aí isso já me leva a uma das últimas perguntas que nós vamos fazer aqui hoje. Eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo, né? Já são 1 hora. Vai? Então vambora, vambora. Senta aí e continua. Abre mais uma garrafa de vinho. Eu nem sei se eu vou chamar mais alguém não, tá? Porque eu tô meio desconcertado aqui e eu não sei. Vou chamar, daqui a pouco eu vou chamar, tá? Eu vou chamar daqui a pouco. Ou vai ser, calma aí, a Camila, que eu não sei se ela ainda tá aqui, que ela falou que ia ter problema. Ou a Graziella. Se você for a Camila ou a Graziella, dá uma... manifesta aqui que você ainda tá viva e que você não morreu aqui de tanto rir ainda, pro meu produtor saber que você ainda tá aqui para eu te chamar daqui a pouco, tá? Porque aí já entra nesse negócio da mulher que virou para mim e falou assim, o que é um orgasmo? O que é um orgasmo? Se você perguntou, é porque você não sabe e nunca teve, tá? O orgasmo é aquela sensação que parece que você vai morrer e você gosta de morrer, tá? Basicamente é isso. Se eu pudesse descrever qual é a sensação do orgasmo, para o homem e para a mulher, tá? Ah, porque não sai nada da mulher? Pode sair eventualmente, mas não é igual para o homem, tá? Não é igual para o homem. Gente, a Camila que eu vou chamar não é a minha esposa. Não é a minha esposa, tá? Porque isso não daria certo, com certeza. Eu, alcoolizado, com a minha esposa, não vai dar certo aqui, tá? Então, veja. A Camila é uma seguidora nossa, tá?
A Graziela tá aqui. Tá aqui. Daqui a pouco eu vou te chamar, Graziela, então. Graziela, eu já vi, acho que a Camila peidou na farofa. O que eu tava falando, gente? Eu tava falando do orgasmo. Se você não sabe se teve, é porque você não teve. Qual é a sensação do orgasmo? É uma sensação de morte iminente e você gosta de parecer que está morrendo. Você pode ter essa sensação em algumas condições da tua vida. Uma delas é quando você está infartando. Essa você não vai gostar. A outra é o orgasmo. Essa você vai gostar. É assim que você diferencia o infarto do orgasmo. Tá? Então, basicamente é aquela sensação de êxtase, uma pressão que vai lá embaixo, uma coisa meio estranha, e uma sensação de morte lenta e suave, que, pasme, lhe parecerá agradável. Tá? E aquela sensação de que o mundo inteiro pode acabar em fogo, em chamas, em água, o que for, que você já está preparada para morrer. Jesus me leva, eu já estou no céu. É basicamente essa a sensação. Né? Muitas mulheres ficam esperando um evento externo. Né? Ah, porque esguicha um negócio, porque sai alguma coisa. Não. Tá? É simplesmente uma sensação de prazer extremo e um êxtase que te arrebata. Tá? E que nós estamos aqui brincando sobre essas sensações, mas isso nada mais é do que a plenitude da realização com a presença do outro. Vocês conseguem perceber a profundidade que existe nessa sensação que é física? Tá? É física. Mas ela também é sobrenatural. Tá? Então, veja. Há essa nítida impressão de que quem pergunta como é o orgasmo, se já teve, é porque não teve. Tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Tá? Vamos continuar aqui. Deixa eu pegar mais uma pergunta. Deixa eu pegar aqui. Tô meio perdido aqui, gente. Tá aqui. Esse negócio aqui é importante. O que mais está afetando o meu relacionamento é a ejaculação precoce. Não estamos tendo relações, pois não quero passar por essa frustrante situação e ele também não procura ajuda. Sugeri um psicólogo. Como posso ajudá-lo? Tá? A pergunta de baixo era a mesma. Casamos virgens, ele tem ejaculação precoce. Tá? E aí a outra, eu vou ler essas duas juntas porque elas já são os opostos. Tá? Meu marido demora muito para ter orgasmo. Vou modificar para ficar elegante. Tá? Que apesar do avançado da hora, a gente não precisa perder a classe. Muda de posição várias vezes. Se mantém ereto o tempo todo. O problema em si não é esse, claro. O ponto é que com o passar do tempo, 1 até 2 horas, olha, daí já dá o parabéns, porque estão ali 1 a 2 horas tentando ininterruptamente, isso já é uma grande ajuda, um grande ganho, né? 1 a 2 horas eu vou ficando com a impressão da pepeca assada e começa a doer. É óbvio, né? Ninguém aguenta esse ritmo. Ao passo que a relação evolui e eu começo a sentir dor. Eu começo a perguntar como você quer, o que você vai fazer, blá, 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 dando aqueles sinais nítidos de que, meu amigo, pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar. Né? É aquele famoso me ajuda a te ajudar. Sinto que isso coloca uma pressão nele, ou a impressão de que eu não quero mais. Ele demonstra chateação e ao invés de chegar nos finalmente, ele responde, tudo bem, fica para a próxima. Gente, nós estamos aqui diante de 2 problemas. E que por trás desses 2 problemas, tá todo mundo pasmo aqui com 2 horas, né? Esse amigão, ele precisa de ajuda, mas ele também precisa do parabéns, porque, né? E a amigona também. Mas, a gente está diante de 2 problemas, ejaculação precoce e a incapacidade de ejacular, né? Em que o que está acontecendo ali são 2 questões que têm uma forte influência psicológica. Né? Uma forte influência psicológica. A ejaculação precoce é marcadamente, e olha só, tem um bônus também só sobre ejaculação precoce lá no curso, tá? Em que eu explico toda a fisiopatologia, as definições e tudo mais. Então você pode se debruçar sobre esse bônus e saber como você vai ajudar o seu marido em todos os aspectos.
Mas o que vocês precisam entender da ejaculação precoce? Que por trás da ejaculação precoce está um problema, muitas vezes, relacionado a essa vida afetiva, essa questão emocional mesmo. Essa tensão que o homem leva para dentro da relação. Ou muitas vezes essa hipersensibilidade que está ali e que tem um fundo aqui dentro. E que ele não vai conseguir tratar, né, sem uma ajuda profissional. Na grande maioria das vezes, entenda, isso também é ejaculação precoce, ela às vezes acontece na iminência da penetração, gente. Isso é muito frustrante para o homem e para o casal. Então perceba, nós não estamos falando de uma coisa inofensiva. Tá? Nós não estamos falando de uma coisa inofensiva, nós estamos falando de uma coisa que frustra demais. Vocês sabiam que tem muitos casais que são inférteis por causa de vaginismo, porque não conseguem ter penetração, e que são inférteis por causa de ejaculação precoce? Que não tem ejaculação dentro do canal vaginal, né? Então, é muito complicado isso. E o tratamento, não, na grande maioria das vezes, não é remédio. É terapia, é dar suporte, tá? Não achem que isso vai ser uma coisa resolvida só na conversa. Vocês, na grande maioria das vezes, vão precisar de uma ajuda profissional que dê mais segurança a esse homem, que faça com que ele redescubra, né, o sentido da sexualidade na vida dele, tá? E que vá dar para ele segurança na hora da relação. Isso não vai melhorar de uma hora para outra. Entre brincadeiras aqui, a gente coloca temas sérios. Tem muitos casais que vivem um verdadeiro inferno na vida sexual, porque não conseguem ter relação, né? Ou porque acaba antes mesmo de começar, ou porque nunca termina. E é verdade isso que acontece aqui. Isso é muito comum, e vocês que me acompanham aqui nos comentários já sabem que isso é a realidade de muitos casais. Essa coisa do, poxa, eu fico preocupado com meu marido, o negócio não chega lá, eu vou tentando, e ele se sente pressionado aí que a coisa não vai mesmo, né? Então, é muito difícil realmente isso, tá? E vocês precisam buscar ajuda médica. Vaginismo e ejaculação precoce tem esse fundo, né? Essa característica muito importante que ela precisa de tratamento multidisciplinar. A mulher vai precisar do ginecologista, da fisioterapia pélvica, da psicoterapia. E o homem, muitas vezes, ele vai precisar do urologista e da psicoterapia também, da terapia sexual, na grande maioria das vezes. O que é que nós estamos falando aqui, minha gente? Nós estamos falando de homens que tiveram seu imaginário, a sua vida sexual destruída por uma construção de uma sexualidade depravada por pornografia e masturbação. E muitas mulheres também, não sejamos hipócritas. Esses homens, muitas vezes, chegam para a relação com a construção de um imaginário sexual quase que pirotécnico. Porque veem atores e atrizes pornôs se colocarem naquelas situações vexatórias e humilhantes e acham que aquilo ali é um ambiente sexual. E que para realizar as suas mulheres, eles vão precisar repetir aquele padrão de comportamento. E aí, toda essa carga de uma experiência sexual que não existe, porque aquela porcaria que ele vê o tempo inteiro, ela não existe, né? Quando ela vê aquela porcaria, quando eles veem aquela porcaria o tempo inteiro, eles se acostumam a encarar aquilo como normal. Aqueles atores estão sendo pagos para fingir. Eles choram ao final da cena, eles sofrem, eles se deprimem, eles se matam, tá? Atrás daquilo ali, na grande maioria das vezes, existe uma mulher que fingiu que foi ao êxtase e no final ela senta e chora, que a única coisa que ela recebe é uma toalhinha para se limpar e bora para a próxima, né? Então, o que vocês precisam, como homens e mulheres, é se voltar para essa realidade de uma experiência sexual que é pessoal. Fugir desse campo de um imaginário distorcido e olhar nos olhos e identificar ali uma pessoa e se entregar para ela sem ressalvas, tá? Não dá para conviver com esse fantasma da pornografia na vida dos casais. Ele é destrutivo, é um vício, acaba com a tua produtividade, te bota ali naquele vício entre quatro paredes que você não consegue dividir com ninguém. Afeta teu trabalho, afeta as tuas relações.
Você se acostuma a se realizar olhando para uma tela. Quando você pega uma pessoa de cheiro, de pele, de suor, de carne e osso, você não sabe o que fazer. Porque você se acostumou a se realizar olhando para uma tela de mentira. Esses homens, quando eles são surpreendidos por uma realidade, na grande maioria das vezes, eles vão canalizar essa energia sexual de maneira errada. Eles vão fugir da relação. Olha, eu já tive casais que chegaram, que me deram um depoimento horrível, de simplesmente terem a relação e o marido sair para terminar a relação com pornografia. Que espécie de encontro é esse que está acontecendo? Que esses casais precisam fugir de si para se realizar. Nós estamos falando aqui de um desafio de sexo sem sofrência, de redescobrir a sexualidade do casal. Nós estamos falando de uma postura de pessoas que fogem totalmente. Então esse é a raiz de muitos desses problemas que esses homens e mulheres enfrentam, tá? Vamos quebrar esse clima fúnebre da pornografia e da masturbação chamando mais um convidado, uma convidada que já se anunciou aqui, que é a Graziela. Graziela, você está aí? Alô, alô? Graziela, deixa eu ver aqui se você já fez a sua solicitação. Eu vou ter que te chamar, né? Calma aí. É com 2 L's o dela? Não tá aparecendo aqui você pra mim, Graziela. Graziela, eu preciso que você comente aqui. Você falou, eu tô viva, eu tô aqui. Eu não sei se você já foi embora. Ah, é underline. Underline. Ah, calma aí. Eita, cacete, tô botando negócio errado aqui. Desculpa, gente. Por isso que eu não tô achando ela. Underline. Graziela. Grazi o quê? Não tá aparecendo aqui pra mim. Não sei se a Graziela foi embora. Graziela, você foi embora, Graziela? Cadê? É, não tá aparecendo aqui, Graziela. Você já apareceu aqui várias vezes, mas eu acho que você foi embora. Tenta chamar aqui você, Graziela. Pedir pra você entrar. Tá? Senão eu vou continuar aqui. Bom, vamos seguir aqui nas nossas perguntas. Ó, doutor, sou noiva e tenho muito medo da lua de mel, né? Tenho medo de não conseguir e não aceito a ideia de ter algo invadindo o meu corpo. Estou preocupada. Posso ter algum bloqueio por ter sido molestada na infância. Olha aí, quantas coisas dentro de uma pergunta só, né? Acho que preciso de ajuda. Olha, nós temos aí alguns aspectos muito importantes. Primeiro, os solteiros que nos acompanham, né? Os solteiros que nos acompanham sabem que eu já dediquei um pedaço específico do curso para vocês, que é tudo que você precisa saber sobre a primeira noite, né? Sobre a primeira vez. Aqui, achei. Achei. Calma aí, para de falar. Graziela, aceita? Me aceita, por favor. Opa, Aí. gente! Oi, gente! Ah, tudo bem, Graziela? Tudo sim, e vocês? Gente, eu acho que Tudo a bem, câmera graças tá a um pouco Deus. ruim. Então tá bom. Graziela, diga, conte para mim a sua história. Você está solteira, namorada, casada, viúva, Eu divorciada? namoro. Eu namoro. Hoje, inclusive, faz 1 ano e 4 meses. Hoje fez. Muito bem, Aí. muito que bem. Parabéns. Obrigada. Você tá acompanhando a gente no desafio, né? Pelo que eu percebi, não foi?
Sim, eu tô participando bastante, assim. Eu conheci, né, você através, eu acho que tanto do... Ué, gente, eu acho que parou. Tá, não, pode continuar falando que eu tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Bom, gente, eu conheci o, o Felipe pelo Soriani e pelo Matheus Geude, eu não sei se o pessoal conhece aqui também. Ele fala bastante sobre namoro santo na prática. Então foi através dos dois que eu conheci aqui. E que nem o doutor fala, né? Que nem você fala pra gente, né? Sair do puritanismo. E eu também tive esse problema, sabe? De ter vergonha de falar sobre sexo. Eu não, nossa, eu morria de vergonha, assim, de minha mãe vir conversar comigo. E eu, tipo, não, mãe, não quero conversar, por favor, não vamos conversar sobre isso. Mas depois que eu entrei aqui, né, vai fazer mais ou menos uns 6 anos aí que eu tô na caminhada aí, né, sou católica. E daí quando eu descobri você, tudo, sua família, eu falei, gente, é aqui mesmo que eu tenho que ficar. E tá sendo muito legal a experiência, né, eu e meu namorado, a gente conversa bastante sobre isso. Inclusive ele tá comentando aqui, eu tô vendo os comentários dele. Te amo, amor! Mas assim, gente, é muito legal de ver, assim, porque, por exemplo, eu namoro, né? Então, assim, o assunto até agora aqui é um assunto que, assim, vai ser para quando eu casar, né? E eu tenho que ter o autocontrole, né, na castidade de olhar para mim e falar, olha, eu tenho que saber dessas coisas, sim, mas isso daqui vai ser para uma outra hora, né? Então, eu gosto bastante sobre isso, né? Tipo, inclusive no curso, né, falo sobre a primeira vez e eu tô, tipo, muito ansiosa, né? Não vejo a hora de chegar o noivado, gente, pra começar a resolver essas coisas, né? Mas é uma experiência muito legal de saber que, assim, eu não tô sendo excluída das coisas, né? Tipo, tem alguém por mim, né? Tem você aqui falando, olha, solteiras, namoradas, noivas, né? Ó, vocês podem fazer isso, né? Então, eu tô gostando bastante do desafio, né? Eu fugi, assim, foi por graça de Deus, né, de anticoncepcional, nunca tomei. Eu tenho problemas, né, no meu ciclo, mas graças a Deus eu pude resolver isso com suplementação, com alimentação, né, saudável. Então, assim, eu sou uma moça de 19 anos que, assim, muito difícil encontrar, né, que é uma jovem que não se deparou, assim, com o anticoncepcional, né. Então, minha mãe fala, né, que eu sou uma raridade. E eu gosto bastante de acompanhar aqui. Poxa, gente, é muito gostoso, é muito prazeroso estar aqui, sabe? E uma coisa que o Soriani falou uma vez, né? Falou no desafio Sexo Sem Sofrência, que dá prazer prazer de estar aqui falando sobre isso. E eu falei pro meu namorado, né, pro Gabriel, eu falei, pô, é prazeroso ver ele falando sobre essas coisas e compartilhar depois, né? E uma reflexão que eu tenho é tipo assim, aqui você fala muito sobre a abertura à vida, Uhum. né? A abertura à vida, fala muito sobre a gente viver a castidade, porque isso pode salvar um casamento, né, lá na frente. Mas eu queria falar para vocês, namoradinhos e noivos, uma coisa que eu coloquei muito na reflexão da minha vida, do meu namoro nesse 1 ano e 4 meses, é que assim, nós namorados e noivos, a gente também é abertos à vida. Nossa, Grazi, mas por que a gente é aberto à vida? Porque a gente está pensando na vida eterna do outro, a gente está pensando na alma do outro. A gente não quer aquilo... Gente, tá dando certinho aqui? Tá, continua que a gente tá te ouvindo. Então tá bom. E eu vivo a abertura à vida dentro do meu namoro. Por quê? Porque eu vivo a castidade. Eu penso na alma do meu namorado. Eu penso na vida eterna dele. Eu não quero que ele esteja no pecado, né? Do mesmo jeito que na castidade, no casamento, existe o pecado, poxa, começa no namoro, né? Que nem o resguardo, né? Que a mulher vive no pós-parto. É a castidade no namoro que ajuda o homem a passar por aquilo lá na frente, né? Então, é isso, assim, eu gosto muito de acompanhar aqui
Eu tô muito... Gente, assim, eu só queria falar do Dr. Felipe. Gente, eu tô muito feliz porque, assim, eu acompanho há pouco tempo o Dr. Felipe e ter sido convidada para falar um pouquinho, assim, como é a minha experiência, tudo de estar participando. Nossa, é incrível. Eu tô, tipo, muito empolgada, assim, eu tô muito agradecida de verdade. E, né, falando sobre a castidade, doutor, além de você falar, né, sobre o mal da pornografia e da masturbação em todas as áreas da nossa vida, fala um pouco pra gente como que é a castidade em todas as áreas da nossa vida. Não é ajudar só, né, no relacionamento, mas como, né, como que é a castidade em todas as áreas da nossa vida, como que ela pode ser levada de uma forma mais leve no nosso coração, de uma vez por todas, até que né, ateu entenda que a castidade, né, é maravilhosa, né, e que nos livra de muita coisa, né, nos livra de nós mesmos. E eu agradeço demais, né, que você possa responder pra gente. Muito obrigada pelo convite. Aí eu acho que a gente até combinou com a roupa, e eu falei, eu vou colocar meu vestidozinho, né, gente, pra... Eu tava tomando cerveja aqui, né, mas é o que tinha pra hoje, mas... mas eu coloquei aqui. Eu que agradeço, mas obrigada, Graziela. viu? Vou encerrar aqui para poder puxar para mim e responder essa tua questão, tá? Então tá bom. E, o Gabriel falou pra mim, falou se casa, eu caso com você, meu amor. Quantas vezes você quiser, eu caso com você. Caramba, já saiu o casamento, hein? Manda bolo pra mim, hein? Pelo amor de Deus. Não, eu mando sim. Ganhou. Tchau, tchau, Graziela. Tchau, obrigada, gente. Nada. Bom, pessoal, a gente vai pegar essa deixa da Graziela para falar sobre essa questão que vai muito além de simplesmente, né, essa preparação para o casamento que vai simplesmente muito além de não transar antes do casamento. O testemunho da Gabriela traz muito sobre todos esses problemas que essa noiva me colocou aqui nessa pergunta que eu li antes, tá? Porque na grande maioria das vezes nós olhamos para a preparação para o casamento e nós temos muitos casais aqui que já são casados e vão entender o que eu estou falando agora. Que quando nós estamos falando em preparação para o casamento e para a realidade da vida matrimonial, muitos casais se preocupam única e exclusivamente em manter a virgindade e tratam da questão da sexualidade de uma maneira castradora. Esse é o problema e ali é o ponto de partida do qual o puritanismo pode emergir. E a gente cumpre a castidade como um preceito para casar com um selinho de qualidade. Quando a gente não entende qual é o potencial real que essa vida de castidade, né, ela protege a sexualidade, a gente muitas vezes perde toda a beleza e a força que isso pode dar para o relacionamento para o resto da vida. E vocês que já são casados aqui, que não entendem, saibam. No meu curso sobre como redescobrir a sexualidade no meu relacionamento, os 2 primeiros módulos são sobre a beleza da vida conjugal e sobre as questões morais e a intimidade do casal. Porque quando eu falo para vocês que a maioria dos problemas sexuais não será resolvido com remédio, é porque falta esse sentido e esse significado na vida dos casais. Então nós estamos falando de uma dificuldade que nós temos de entender que o exercício da sexualidade é a vivência de uma experiência pessoal de amor. Nada mais do que isso. Então é normal e é natural que o desejo ele seja cultivado de maneira bela, né, com aquele aguardar para cuidar do outro durante essa preparação para o casamento. Por quê? Porque no casamento esse aguardar, esse esperar, esse prezar pelo outro, ele vai ser fundamental. Porque a mulher engravida, a mulher fica mal, o homem fica mal, o homem fica doente, a mulher fica doente, fica com preocupações dentro de casa e tudo isso vai ser um ponto de conflito. Então, quando nós olhamos para a castidade como cuidado, essas questões de preocupação para a vida conjugal, com a primeira noite, todas elas se dissipam por uma questão maior. Eu quero que o meu amor dure feliz para a eternidade. É esse o sentimento que faz com que a gente vire o nosso olhar para o outro, com que a gente olhe para fora, com que a gente faça o sexo acontecer de maneira feliz e realizada. Então, não há outra maneira de fazer com que o sexo funcione que não reconhecer que você não está sozinho e que a tua relação com o teu amado não é uma masturbação a 2, mas ela é a realização plena desses 2
que se tornam um. Ali haverá sexo tântrico, massagem, ambiente, jantar romântico, presente, surpresa, técnicas e técnicas e técnicas. Tudo isso se resume a um esforço infinito a cada dia de mostrar o serviço, mostrar o amor no serviço. Na grande maioria das vezes, quando há um problema de sexualidade, é isso que falta na tua vida. É isso que eu pretendo resgatar com esse curso que humildemente eu trago para você, para transformar a tua vida, porque eu sei. Eu já vi centenas de casais passarem por isso e saírem transformados por esses aprendizados do curso Como Redescobrir a Sexualidade no Meu Relacionamento. Não é um curso sobre sacanagem, não é um curso sobre técnicas sexuais, não é um curso sobre a noite inesquecível. Ele é um curso sobre a realização da tua pessoa enquanto o amado de alguém e enquanto amante de alguém. Amante como aquele que ama, né? Então, todo o percurso que nós fazemos nesse curso, passando pela beleza da vida conjugal, do amor conjugal, passando pela moralidade e intimidade da vida conjugal, pelas questões biológicas e por beleza e autoestima, todo esse caminho que é percorrido, ele te permite visualizar ponto a ponto na tua vida o que é que não está funcionando para que a tua vida sexual seja medíocre. Eu quero revirar todos esses cantos da tua vida em cada um desses módulos e celebrar a redescoberta dessa sexualidade com um curso que tem 8 bônus. 8 bônus. Um curso que custa menos do que um jantar romântico. Menos do que um jantar romântico. R$ 169,69. Esse número é emblemático para você saber que é gostoso de pagar. Então você divide em 12 vezes no cartão e consegue ter todo esse conteúdo, toda essa preparação, toda essa fundamentação, que não é só no corpo, é na alma, para que a tua sexualidade seja redescoberta e dali você possa celebrar a tua vida em 8 bônus, que vão te dar um monte de dicas práticas. Tem o Guia da Noite Inesquecível, tem Guia para Apimentar a Vida do Casal, tem tudo o que você precisa saber sobre a primeira vez, tem tudo o que você precisa para saber para ajudar o teu parceiro que tem ejaculação precoce. Tem 2 aulas de monitoria, não se perca, estamos no 6º. Temos uma aula bônus só sobre pornografia e os males que ela causa, para você parar com esta merda na tua vida. Que quem vai fazer essa aula para você é ninguém menos do que o Miguel Soriani, que é o nosso parceiro nesse curso. E nós temos uma aula só com uma fisioterapeuta, Fabrícia Feitosa, que ajuda as minhas grávidas e as minhas mulheres do meu consultório na reabilitação da saúde da pelve, na relação sexual com questões de dor, vaginismo, vulvodínia e outros problemas, na reabilitação da pelve no parto e no pós-parto. Então, esse é o nosso time. E todo esse material vai estar disponível para você por R$ 169,69, podendo ser dividido em 12 vezes no cartão. Essa é a minha proposta para você hoje. Relembrando que existem tudo isso que nós tratamos aqui de maneira pontual, está revirado e aprofundado lá no nosso curso Como Redescobrir a Sexualidade no Meu Relacionamento. Você tem 3 anos para aproveitar esse curso todo a partir do momento da compra. E ele se aplica a solteiros, noivos, casados e meio casados, namoridos, enrolados, crushes. Por quê? Ele não é um curso sobre uma vida sexual específica. Ele é um curso sobre a formação da pessoa, enquanto um ser sexual que deve ser justo, bom, amável e feliz por isso. Tá? O link para você adquirir o curso está lá na bio. E eu vou disponibilizar nos stories também. A gente vai continuar conversando ao longo dessa semana sobre ele, para que você tenha a oportunidade. E não se esqueça que as inscrições terminam na quinta-feira. E quando você perceber, já passou. Teve gente chorando em junho e vai ter gente chorando agora, em outubro. Porque o tempo todo eu vejo as pessoas deixando para trás e esquecendo de comprar. Não tem desculpa. Eu sei o que você precisa porque eu encontro com vocês nos consultórios o tempo todo e eu recebo os directs de vocês. Esse curso é o meu coração, é a minha vida, é a minha experiência, é a minha visão de tudo que eu estudei para que você saia desse lugar de mediocridade e possa se realizar sexualmente com a pessoa que você ama.
e aproveitar a tua família ao máximo. Entender a beleza e a vitalidade que uma vida sexual bem vivida pode ter. Assim a gente encerra a nossa live de hoje. Eu queria te dizer que eu estou muito feliz, né? Não poderia terminar de outra forma mandando chupa Instagram que me bloqueou a semana inteira, tá? Bloqueia essa agora, seus merda. Então, 2.000 pessoas ao vivo hoje, num domingo à noite, para falar sobre esse tema super delicado. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam aqui até o final e aproveitem essa oportunidade. E nós não vamos parar nunca. Nós não vamos parar nunca. E se o Instagram tentar bloquear a gente cresce ainda mais. 2.000 pessoas juntas num domingo à noite para falar sobre assuntos tão delicados não é para qualquer um, não. E vocês arrasaram aqui. Obrigado por me darem a oportunidade de fazer parte da vida de vocês e de recomeçar. Não com palhaçada, né? Mas com muito amor, muito carinho, muita dignidade. Vocês foram demais hoje. E a gente continua. Amanhã tem mais, tá? Amanhã tem mais live. Terça-feira tem mais live com o Dr. Saulo Barbosa, tá? Para falar sobre sexualidade. E quinta-feira tem mais. A gente se vê para encerrar as inscrições e celebrar o amor nesse desafio Sexo Sem Sofrência, que nunca chega ao fim. Nunca chega ao fim. Até lá e muito obrigado.